Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula iremos resolver juntos um problema que caiu no vestibular do IME, o Instituto Militar de Engenharia. Vamos ao enunciado do problema. Mostre que todas as raízes da equação z mais 1 elevado à quinta mais z elevado à quinta igual a zero pertencem a uma mesma reta paralela ao eixo imaginário. Então, pelo enunciado, percebemos que temos uma questão que mistura números complexos com uma equação polinomial, ok? Porque quando a gente desenvolve z mais 1 à quinta, a gente obtém um polinômio do quinto grau em z, que quando juntar com esse termo aqui, a gente vai obter um z à quinta no desenvolvimento desse binômio. E quando eu juntar o z à quinta do binômio com o z à quinta que tem aqui, a gente vai obter 2z à quinta. Portanto, a gente vai ter uma equação polinomial do quinto grau em z. Aí sabemos que uma equação polinomial do quinto grau, ela admite 5 raízes complexas, distintas ou não, ok? Aí ele quer que mostre que todas essas raízes, né, essas 5 raízes que a equação admite, pertencem a uma mesma reta paralela ao eixo imaginário. Então vamos à solução do problema. Então a ideia aqui, veja, temos que o ideal, né, é procurar um jeito de não precisar desenvolver esse binômio, porque se a gente expandir esse binômio para ter a equação polinomial em sua forma canônica, talvez, né, seja difícil a gente manipulá-la para encontrar suas raízes. Talvez ela não admita raízes triviais. Então vamos deixar a equação, tá certo, sem desenvolver esse binômio. A ideia aqui vai ser utilizar propriedades do próprio número complexo, ok? Então vamos fazer o seguinte, eu vou isolar o binômio z mais 1 elevado à quinta no primeiro membro, passando z à quinta para o segundo membro. Então quando passar, vai passar menos z elevado à quinta. E se eu tenho a igualdade de dois complexos, eles têm o mesmo módulo. Isso significa dizer o quê? Que o módulo de z mais 1 elevado à quinta é igual ao módulo de menos z elevado à quinta. Ora, se eu aplicar as propriedades do módulo aqui, iremos concluir que o módulo de z mais 1 ele vai dar exatamente igual ao módulo de z, ok? Eu já simplifiquei direto, mas basta aplicar as propriedades do módulo. Então, a gente conclui que o módulo de z mais 1 é igual ao módulo de z. Então, vamos agora estudar esses complexos z, cujo módulo de z adicionado de uma unidade é igual ao próprio módulo de z, tá certo? Então vamos supor o seguinte, que o z na sua forma algébrica, vamos supor que z na forma algébrica seja do tipo A mais BI, em que A é a parte real do complexo e B é a parte imaginária. Então, por definição, a gente sabe que o A e o B que aparecem na forma algébrica são números reais, tá certo? Isso por definição. E o I que aparece aqui é a unidade imaginária. Então, colocando Z igual a A mais BI na igualdade anterior, vamos ter o seguinte, A mais BI somado com 1, você vai juntar o 1 com o A, ficando A mais 1, mais o BI. Isso é a soma Z mais 1. Então, módulo disso vai ser igual ao módulo de Z. Aí o módulo de Z, certo, seria o módulo do A
mais BI. Agora sabemos que o módulo de um complexo, né, ele estando na sua forma algébrica, isso é a raiz quadrada da parte real ao quadrado, somado com a parte imaginária, que é o b, ao quadrado. Então, quando eu tomo a raiz quadrada disso, eu tenho um módulo. E aí vai ser igual ao módulo de A mais BI, que vai ser a raiz quadrada de A2 mais B2. Então, se eu tomar o quadrado dos dois lados, o que é que vai acontecer? Tomando o quadrado dos dois lados, eu vou concluir que A mais 1 elevado ao quadrado, somado com B ao quadrado, é igual a A2 mais B2. Desenvolvendo o produto notável do lado esquerdo, vamos ter quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso mais B ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado. O A2 e o B2, eles aparecem nos dois membros. Então, a gente pode cancelar, ficando apenas 2A mais 1 igual a 0. Ora, se o 2A mais 1 é 0, significa que o A ele é igual a menos 1 sobre 2. Aí isso é bom por quê? Porque isso está nos dizendo que a parte real, né? Lembre que Z eu chamei Z de A mais BI e encontrei A igual a menos meio. Então isso significa que a parte real desses complexos, que são soluções da equação do quinto grau do enunciado, porque a equação do quinto grau do enunciado ela vai admitir 5 raízes. Então a gente vai encontrar, se resolver a equação, vai encontrar 5 valores distintos ou não para o Z, certo? Só que esses 5 valores, está dizendo aqui que a parte real desses 5 números complexos, a parte real de cada um é sempre menos meio. Aí o que é que isso significa? Isso significa, do ponto de vista geométrico, que quando a gente for representar esses 5 valores, né, essas 5 raízes lá no plano de Argand-Gauss, vejam, se eu for representar esses 5 valores lá no plano de Argand-Gauss, o que é que vai acontecer? A gente viu lá, né, que eu chamei o complexo na forma algébrica de A mais BI durante a resolução. E aí, no final, a gente concluiu que esse A aqui, ele é menos meio. Então, nossos complexos, né, que são soluções lá da equação do enunciado, os números complexos que aparecem lá têm a parte real fixada. Então, menos meio, a parte real de cada um, e o B é que é variável, certo? Então, esses complexos, quando a gente for representar no plano de Argand-Gauss, o que é que vai acontecer? Como eles têm a parte real fixada, né? Sempre menos meio, então vão ser números complexos que vão estar sobre essa reta vertical que passa em menos meio, que é paralela ao eixo imaginário. Então, as 5 raízes da equação lá do enunciado, que é uma equação do quinto grau, né? Elas são 5 números complexos, distintos ou não, mas que tem a parte real, né, dos 5 números complexos, a parte real é sempre igual a menos meio. Então, se a parte real é sempre menos meio, significa que essas 5 raízes, quando a gente for colocar no plano de Argand-Gauss, elas estarão sobre essa linha vermelha aqui, que é a reta vertical passando em menos meio, certo? E essa reta vertical ela é paralela ao eixo imaginário, ok? Dessa forma, provando o que ele pede lá no enunciado, que ele pediu para mostrar que ela admite as raízes dela, né, se fosse representar lá no plano de Argand-Gauss, estariam sobre uma reta paralela ao eixo imaginário. Ok? Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.